Olá! Vamos falar de uma palavra que para muita gente soa um pouco entediante: virtude. Se essa palavra lembra algo antigo, uma teoria moral distante, esta nossa análise vai mudar completamente essa ideia. A gente vai explorar a virtude não como algo passivo, mas como um verdadeiro ato de heroísmo, um que o nosso tempo exige. Então, vamos começar com a pergunta principal, né? O que é, de fato, a virtude? Será que é só ser uma boa pessoa? Fazer o que é certo quando tudo está fácil? Bom, o conceito que a gente vai explorar aqui é bem mais radical que isso. E aqui está o pulo do gato. A virtude, na sua essência mais pura, não é sobre seguir uma lista de regras, mas sim sobre uma fidelidade radical. É um compromisso que não se abala com o bem, principalmente quando as coisas ficam feias, e esse compromisso se torna incrivelmente difícil. Essa frase resume perfeitamente a nossa análise. A verdadeira virtude, ela é testada no fogo. É sobre se manter fiel quando essa fidelidade tem um custo altíssimo, seja um custo social, emocional ou até físico. É exatamente nesse ponto que a moralidade vira heroísmo. Ok, então vamos mergulhar nesse guia prático. A gente começa pelo eixo interior, as virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. Pense nelas como um motor, a força interna que sustenta toda a vida virtuosa, de dentro para fora. Vamos começar com a fé. O exemplo clássico, claro, é Abraão. Ele estava disposto a sacrificar o que era impossível, tudo porque confiava numa promessa. Hoje, o desafio é bem diferente. O sacrifício não é mais físico, mas social. É aquela pressão para relativizar tudo, sabe? Aquele medo de ser rejeitado por defender uma verdade que não é popular. Então, o ponto crucial é este. O heroísmo da fé, hoje em dia, talvez não seja sobre vida ou morte, mas sobre ter a coragem de ser fiel à verdade, mesmo que isso custe a reputação, a amizades ou a popularidade. Agora, a esperança. Pense em Jó, que perdeu absolutamente tudo: família, saúde, bens, e mesmo assim se recusou a se desesperar. O desafio moderno é a ansiedade. Aquele medo constante do futuro, aquela sensação de que tudo vai desmoronar a qualquer momento. A aplicação prática é resistir a essa lógica do medo. Sim, planejar o futuro, mas sem transformar a segurança num ídolo. Isso aqui resume tudo de forma brilhante. Esperança não é um otimismo passivo, tipo, vai dar tudo certo. É um ato de desafio, sabe? Uma atitude ativa contra a ansiedade e o fatalismo que paralisam tanta gente. É a decisão de confiar, mesmo quando tudo parece sombrio. E para fechar esse eixo, a caridade, o amor. O bom samaritano, ele ajudou um inimigo, alguém de quem ele deveria manter distância. Ele agiu, teve um custo pessoal e não esperou nenhum reconhecimento por isso. Hoje, o grande desafio é a polarização, o individualismo. É muito fácil amar quem concorda com a gente. O heroísmo está em servir, em ouvir, em ajudar quem pensa diferente, sem esperar aplauso nenhum. Que resumo poderoso, hein? A verdadeira caridade acontece longe dos holofotes, longe dos likes, longe do reconhecimento. É aquele amor que simplesmente se doa, porque é a coisa certa a ser feita, e ponto final. Muito bem. Com essa base interior bem estabelecida, vamos ver como isso tudo se desenrola na prática, no eixo prático, com as virtudes cardeais. São elas que vão organizar nossas ações e decisões no mundo real. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Prudência. O rei Salomão teve uma sabedoria incrível para encontrar a verdade debaixo de pressão. Já no nosso mundo, que é de alta velocidade, de reação instantânea, o desafio é a impulsividade. A prudência heróica hoje é a capacidade de dar uma pausa, de não tomar decisões importantes no calor da emoção, de respirar fundo antes de postar aquela resposta raivosa na internet. É exatamente isso. Numa cultura que valoriza a velocidade acima de tudo, o ato mais sábio e prudente pode ser simplesmente parar, respirar, pensar e só depois agir. É um ato totalmente contracultural. Justiça. São José é chamado de homem justo. Por quê? Porque ele escolheu proteger Maria, em vez de seguir a lei que a condenaria. Ele uniu justiça com misericórdia. Hoje, nosso desafio é a normalização das pequenas corrupções, sabe? O famoso jeitinho. A justiça se manifesta na honestidade quando ninguém está vendo, em cumprir nossas obrigações mesmo quando é inconveniente. E aqui está o teste. A verdadeira justiça não é sobre fazer grandes discursos. É sobre a fidelidade ética nos pequenos momentos do dia a dia.
especialmente quando fazer a coisa errada parece mais fácil ou até mais lucrativo. Fortaleza. Daniel encarou a morte certa com uma calma impressionante. Hoje em dia, os leões são outros. É o desânimo, a fragilidade emocional, aquela vontade de desistir quando o bem que a gente faz não gera resultado na hora. A fortaleza é a perseverança, é continuar no caminho certo, aceitando sacrifícios, mesmo quando o cansaço espiritual bate forte. E o que é genial nessa ideia é a segunda parte. Fortaleza não é só resistência, é resistir sem deixar que a luta endureça o coração. É conseguir manter a firmeza e a ternura ao mesmo tempo. Isso é incrível. Por fim, a temperança. José do Egito preferiu ir para a prisão a ceder a um prazer imediato. Na nossa cultura do excesso de consumo, de informação, de estímulos, a temperança é a virtude do autodomínio. É o heroísmo de estabelecer limites claros para a gente mesmo, de aprender a dizer basta para aquilo que nos consome. E esse é o grande paradoxo. A temperança não é sobre se privar de tudo, mas sobre ser livre. É ser mestre dos próprios desejos, em vez de ser escravo deles. É ter a liberdade interior para escolher um bem maior, em vez de um prazer que passa em um segundo. Ok, tudo isso pode parecer muita coisa, né? Mas como que a gente traduz isso para a prática? Olha só que regra de vida simples. De manhã, ofereça o dia, com fé e esperança. Durante as ações do dia, segui pela justiça, prudência e caridade. Apareceu uma dificuldade, hora de ativar fortaleza. Diante dos prazeres, use a temperança. E à noite, tire um tempinho para refletir. É um verdadeiro roteiro prático para transformar a teoria em vida. E a gente chega ao final da nossa análise. Depois de tudo isso, qual é o objetivo? Por que buscar essa vida virtuosa que parece tão exigente? A resposta, olha, é surpreendente. Essa talvez seja a definição mais poderosa de todas. A virtude não nos afasta do mundo. Muito pelo contrário, ela nos permite viver no mundo sem sermos devorados por ele, sem nos tornarmos escravos de suas pressões, de seus medos e de seus excessos. Resumindo, as virtudes colocam em ordem nossas paixões e emoções, fortalecem a nossa vontade para a gente poder escolher o bem de forma consistente e, no fim das contas, nos libertam. Libertam da escravidão aos nossos próprios impulsos e da escravidão às pressões da cultura. E a gente termina com essa pergunta no ar. Olhando para o mundo de hoje, com todos os seus desafios únicos, a questão não é se o heroísmo é necessário, mas que forma ele deve tomar na vida de cada um. Qual é o ato de fidelidade radical que está sendo pedido de nós hoje? A resposta a essa pergunta é o começo da jornada da virtude heróica.